pode acontecer. Mas eu queria trazer um outro tema aqui para a gente tratar, que também movimentou o noticiário hoje, Giva e Comunidade 247, que é os números do Censo 2022 sobre a população indígena. Segundo os dados do IBGE, o Brasil tem 1,69 milhão de 600. pessoas indígenas, né? 1.690.000 pessoas indígenas. Em relação ao último censo, houve um aumento, eles representam hoje 0,83% da população residente no país, estão distribuídos em 4.832 municípios. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Giva. Como é que você recebeu esses números e esse aumento da população, graças a uma nova metodologia, né, que o IBGE utilizou ali, que aumentou a base da população indígena no país? Aquiles, eu me impliquei diretamente, né, toda essa discussão aí, já fazem alguns anos que a gente tem debatido, e dialogado aí, pelo menos nos últimos 3 anos, intensamente com o IBGE, contribuímos aí nessa discussão da metodologia, no mapeamento de áreas a ser pesquisadas a fundo, né, avançou muito, muito, né, mas ainda em relação ao processo que nós tivemos de apagamento histórico, ainda precisamos avançar mais. Mas o que avançamos foi um aumento considerável, né, de 88% da população. E um dado significativo, Aquiles, é que surge um ator, né, eu estou, inclusive, escrevendo um texto para falar desse novo ator coletivo, que é um indígena em contexto urbano. Não acho que só foi esse ator que surgiu, né, do censo, né? Os quilombolas, né, com 1.300.000 quilombolas, foi um número significativo também. Então, são atores que são capazes de interferir, né, interferir no debate público, né? Essa é uma questão. A outra questão, né, que é bastante significativo, né, a presença em todo o estado brasileiro, né, todo o território de Pindorama, a gente verifica que antes não tinha e nesse momento tem, né, essa presença, né, que a gente sabe que ainda ela pode crescer muito, né, para esse próximo período, né. Como eu falei, talvez seja o último, talvez não, é o último sujeito coletivo capaz de interferir, né, na discussão pública, né, o indígena em contexto urbano, principalmente, que tem 1 milhão, né, os indígenas que estão nos territórios são 600 e poucos mil, e 1 milhão e pouco o que está em contexto urbano, né? Isso faz parte, né, de todo um processo de luta que nós temos feito, né, para que as pessoas possam se afirmar, né, enquanto indígena, afirmar sua ancestralidade, e não só afirmar a ancestralidade, acho que é fundamental essa consciência indígena, Aquiles, porque nós também vivemos em um momento muito drástico para a humanidade, né? Nós estamos no processo de capitalismo-ceno, antropoceno, né? Que é essa mudança geológica que a gente está sentindo aí, que o mundo está sentindo, né? E é importante a gente repactuar a relação com a natureza, né? E repactuar a relação com a natureza e intervir, né? Para que essa repactuação aconteça em escala maior, né? Então, a gente ficou muito feliz, né? Ficou muito feliz também do Ministério dos Povos Indígenas, né? Reconhecer essa presença, essa importância dos indígenas que estão no contexto urbano. A ministra falou algumas vezes sobre essa presença, né? Ela colocou muito bem, né, os processos históricos que levaram a esses processos de deslocamento, né, de indígenas, grupos de indígenas, né, para as regiões urbanas, foi muito importante. Agora,
da nossa parte, nós precisamos aprofundar essas questões, né? Porque ainda nós temos pouca produção teórica sobre essas questões, Aquiles. Os indígenas foram os últimos a acessar a universidade, né? Então, portanto, né, existe um vácuo, uma lacuna aí de produção teórica sobre Um a vácuo presença indígena. epistemológico aí seria? Mais do que isso, né? Na verdade, a gente teve um epistemicídio, né? É mais do que um vácuo epistemológico, né? A gente vai ter que fazer uma luta. Aquiles, só dar um exemplo para você do que é o epistemicídio. No começo do século XVI, um viajante francês dialogou com um tupinambá, né, durante um tempo. E aquele diálogo está registrado, né? E o registro desse diálogo chega à conclusão que, naquele momento, né, o Tupinambá já estava discutindo a teoria do valor, que só foi elaborada no fim do século, no século XVIII, né, por Davi, né, 17 para o 18, né, por Davi, pelo Adam Smith, e depois o Marx dá a sua contribuição aí já no século XIX, né. Então, veja só, quanta teoria, quanta reflexão nossa que não foi apagada e que nós precisamos retomar, né, colocar essas questões para debate e que talvez, né, tenha até mais profundidade do que as reflexões que foram construídas a partir daí, né? Segundo, Muito bem. eu preciso ler, né, um livro que está discutindo as epistemologias, né? E, segundo esse livro, desculpa que da próxima vez que eu participar do programa com você, eu trago o nome do livro. Ele diz que defende e apresenta as ideias de que o iluminismo, na verdade, ele aconteceu por inspiração das ideias tupinambás, guarani, né? Então, o debate é um pouco mais embaixo aí, que nós vamos ter que fazer Muito bem. reflexão.